Olá pessoal, tudo bem com vocês? A paz do Senhor Jesus. Hoje eu quero falar com vocês sobre obreiros que são ótimos para dar ideias, porém péssimos para resolver problemas. E isso é bíblico. Está baseado no livro de 2 Reis, capítulo 6, versículo 1 em diante, que diz o seguinte, que Eliseu, ele tinha uma escola de profetas. Diante disso, os alunos que ali estavam começaram a observar a obra de Deus, o espaço em que eles estavam habitando, e decidiram que aquele local estava se tornando pequeno e precisava ser ampliado. E eles fizeram uma reunião entre eles e chegaram num consenso. Vamos realmente expandir esse lugar. Porém, precisava da permissão do profeta. E eles foram até o profeta pedir permissão. Chegaram ao profeta Eliseu e disseram: Senhor, eis que esse lugar que nós habitamos, ele é um lugar estreito, pequeno. Não está dando mais para comportar tantos discípulos que estão chegando, tantos alunos que estão agregando na escola. E o que o senhor acha da gente ir até o Rio Jordão, colhermos vigas e expandir esse lugar, aumentar para poder dar maior conforto àqueles que estão chegando? O profeta olhou, analisou a ideia e disse: é muito boa essa ideia de vocês. Podem ir, vão, colhem as suas vigas e tragam-nas. E eles então saíram todos felizes, foram atrás das suas ferramentas, cada um buscou uma ferramenta para poder descer até o Jordão e lá pegar as suas vigas e trazê-las. Mas quando eles estavam saindo, um dos discípulos parou e pensou: como que nós vamos fazer a obra de Deus sem a presença da liderança? Eu quero ir fazer a obra de Deus, mas eu quero que o meu líder esteja junto comigo, me apoiando. Eu quero que o meu líder esteja junto comigo, me abençoando. E a Bíblia diz que ele voltou para trás, chegou até o profeta Eliseu e disse: Senhor, o senhor não quer ir conosco, colher as vigas? O senhor não quer ir lá, mesmo que seja para o senhor olhar, para o senhor ficar ali conosco, mas nós fazemos questão da sua presença. Parece que eu estou vendo Eliseu ficando honrado diante daquela situação, sendo honrado, se sentindo honrado. E ele disse: eu irei. E eles desceram tudo para o Jordão. Quando chegaram lá, estavam todos, imagino eu, todos cantando, alegres, felizes. Afinal de contas, iriam fazer com que a obra de Deus crescesse. Até que aconteceu um problema muito grave e muito sério. A Bíblia nos diz, queridos, que um daqueles que estavam colhendo as suas vigas perdeu o machado. E nós sabemos que o machado, além de ser uma ferramenta muito cara na época, pior, era emprestado. E o jovem que pegou o emprestado teria que pagar, teria que devolver aquela ferramenta. E ele começou a entrar em desespero. E agora? O que eu vou fazer? Porque a ferramenta não era minha, era emprestada. Eu tenho responsabilidade de ter que devolver. Eu tenho que pagar essa ferramenta. E o que aconteceu? Ele chegou nos demais amigos que estavam ali, nos demais alunos, e disse: o que eu vou fazer? Caiu lá dentro do Jordão. Caiu, afundou, não tem como eu achar dentro do rio. E ele começou a entrar em desespero e olhava para um, olhava para outro, ninguém dava solução, sabe por quê? Porque obreiros são bons para dar ideias, mas péssimos para dar solução de problemas. Eu sei que na obra de Deus, quando nós estamos iniciando, nós queremos que a obra de Deus cresça, avança. Eu sei como funciona isso. Eu também já fui um obreiro da igreja. Mas, às vezes, as nossas ideias precisam estar aprovadas pelo profeta e principalmente por Deus. Quando aquele machado caiu no Rio Jordão,
nenhum dos alunos deu a solução. Então preste atenção, cuidado com as ideias que alguns obreiros te chamam, te convidam para realizar. Cuidado com as ideias que até mesmo pastores auxiliares te convidam para realizar. Porque se essa ideia for boa, mas não tiver aprovação da liderança, pode trazer destruição para o teu ministério. Preste atenção, aquele machado representava ferramentas de Deus para aquele jovem. E ele, embora estivesse fazendo a obra de Deus, por um vacilo ou outro, ele perdeu aquela ferramenta. E a Bíblia nos diz, querido, que ele entrou em desespero. Quando ele viu que quem deu a ideia não tinha a solução do problema, ele recorreu a quem? A liderança, aquele que tinha poder, autoridade para abençoá-lo e resolver o problema. E ele chamou o profeta Eliseu e disse: ai, meu senhor, e agora? A ferramenta era emprestada e eu não tenho como pagar. E o profeta olhou para o coração daquele moço, o desejo de fazer a obra de Deus, o desejo de prosseguir avante, fazendo aquilo que agradava a Deus. E ele disse: aonde caiu o machado? E ele disse: venha, Senhor, eu vou mostrar para o Senhor. Caiu exatamente aqui. E o profeta colheu um galho de uma árvore e lançou ali naquele lugar. Quando ele lançou, ele virou para aquele moço que perdeu a ferramenta e disse: estende as tuas mãos e pega esse galho e levanta. Quando ele foi levantando, um machado flutuou e ficou na ponta daquele galho e ele tomou de volta a ferramenta que havia perdido. Aquele galho que o profeta havia cortado representa a cruz de Cristo, que restaura o homem para com Deus. E quando aquele moço perdeu a sua ferramenta, ele teria que prestar conta. E nós sabemos muito bem que cada um tem que devolver para Deus os talentos que recebeu e o risco que corre. E quando ele perdeu, ele entrou em desespero. Ele entrou em desespero, só que ele tinha uma coisa dentro dele muito importante. Ele tinha a bênção da liderança. Ele tinha a aprovação de Deus. E Deus se alegrou dele pela fidelidade. E o profeta colheu o galho, lançou, ele resolveu, ele que teve que pegar aquele galho. Sabe o que é isso? Ele que teve que pegar a cruz. Ele que teve que pegar aquele galho que representa a cruz de Cristo, dizendo: estou trazendo de volta aquilo que você perdeu. E quando ele levanta, ele se esforçou. Ele levantou o galho, o machado estava lá. E ele voltou feliz para o seu ministério. Agora, o que eu quero dizer, a conclusão desta palavra é a seguinte: o que seria daquele moço se o profeta não estivesse presente? O que seria daquele moço se ele tivesse só com aqueles que tiveram a ideia? É isso que eu quero chegar à conclusão com vocês. Cuidado com aqueles que dão as ideias, mas não pode resolver o problema, porque pode ser que o problema venha a ser sobre a tua vida. E pode não ser um simples problema, pode ser um problema que vai afetar a tua vida, a tua comunhão e até mesmo a tua salvação diante de Deus. Você tem ideias? Deus te abençoe. O profeta, a sua liderança está aprovando? Maravilha. Deus está aprovando? Então vá. Porque diante das adversidades que surgirem diante da obra de Deus que você está fazendo, Deus estando aprovando a sua liderança, sendo a autoridade de Deus, quando surgir problemas, pode ser que ninguém te ajude, ninguém estenda as mãos, mas Deus vai usar a liderança que você honrou, que você se dedicou a servir, para poder então resolver o teu problema. Então, continue tendo grandes ideias, mas desde que as suas ideias
seja aprovada por Deus e também pela sua liderança. Forte abraço e Deus te abençoe.